2 semanas atrás fizemos a mensagem falando sobre os desafios da igreja do Senhor Jesus nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas esses desafios, eles não são da modernidade apenas, eles não são da pós-modernidade que nós vivemos. Nós acompanhamos então e falamos sobre o texto do livro de Apocalipse, um livro escatológico, ou seja, que trata das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Mas o contexto da carta de Jesus Cristo, revelada ao apóstolo João, como está escrito lá nos primeiros versículos do livro de Apocalipse, Jesus Cristo apareceu glorificado ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, exilado. E o texto é muito claro. Jesus fala para João no primeiro capítulo ali, em volta do versículo 10, Jesus diz: escreve tudo isso em livros. E o apóstolo João foi obediente, ele escreveu, e nós temos o livro de Apocalipse escrito, está na Bíblia. E ele é exatamente o último livro porque ele fala sobre as últimas coisas. Assim como o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia porque fala do princípio. É o significado da palavra Gênesis, o começo, o início, o princípio de tudo. Então, a Bíblia organizada dessa forma traz essa compreensão. E Jesus então revelou ao apóstolo João sobre 7 igrejas. São os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse. E essas 7 igrejas representam as igrejas do Senhor Jesus de todos os lugares e de todos os tempos. Então, quando Jesus falou aquelas igrejas, quando ele falou a Éfeso, quando ele falou a Esmirna, quando ele falou a Pérgamo, a Sardes, a Laodiceia, a Tiatira, quando ele estava falando aquelas igrejas, ele estava falando a todas as igrejas. Alguns estudiosos disseram por algum tempo que talvez cada igreja fosse um período da igreja, da história da humanidade, da história da igreja do Senhor Jesus, mas nós entendemos que essa história ela é contínua, ela não tem interrupção, ela não tem ciclos, não, porque os acontecimentos daquele tempo continuam se manifestando hoje nas igrejas do Senhor Jesus. E eu falei na primeira mensagem, a primeira parte dessa mensagem, dos desafios das igrejas, as igrejas e seus desafios. Falei sobre 3 desafios. E eu falei sobre o primeiro, o esfriamento espiritual. Igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, igreja de Sardes estavam enfrentando, Laodiceia e Sardes estavam enfrentando um esfriamento espiritual. Jesus diz à igreja de Éfeso que ela tinha esquecido o primeiro amor, e aquilo tinha trazido, e as igrejas, todas as igrejas estavam passando, aquelas 3 igrejas estavam passando por esse esfriamento espiritual. E hoje eu quero falar sobre 2 desafios. Vou falar principalmente sobre o desafio do mundanismo e sobre o desafio das perseguições, que são tratadas nas cartas às outras igrejas. A igreja de Filadélfia não recebe nenhum questionamento, nenhuma repreensão. Ela recebe apenas elogios do Senhor Jesus. É uma igreja maravilhosa. Então ela, assim como nós conhecemos, nós gostaríamos de ser a igreja de Filadélfia, amém? Mas nós entendemos que todas as igrejas do Senhor Jesus, nossa, esse amém foi fraco, hein? Parece que não estão querendo muito ser a igreja de Filadélfia, não. Mas nós sabemos que todas as igrejas do Senhor Jesus passam por essas experiências e por esses desafios que Jesus alerta na carta às igrejas do Apocalipse. E um dos grandes problemas que a igreja de Jesus Cristo tem enfrentado, que o cristianismo tem enfrentado durante a história da igreja, é com relação à cultura. A igreja não vive numa dimensão separada da cultura em que ela está inserida. Então a igreja de Jesus, estando em qualquer lugar no mundo, ela vai estar envolvida na cultura. Só que a grande dificuldade, a tênue linha em que nós caminhamos como igreja de Jesus, para que a gente não caia nem para um extremo, nem para um lado extremado, e nem para um outro lado. Quais são esses 2 extremos? O primeiro extremo é a igreja que se isola do mundo, se isola da cultura do mundo. É uma igreja que se fecha em suas doutrinas, entre aspas, suas tradições, e fica fechada, e ela não manifesta
a obra de Jesus Cristo em alcançar pessoas que estão perdidas, e ela fica então ali numa manutenção da sua religiosidade, das suas tradições, e ela cresce vegetativamente, ou seja, somente com os filhos dos membros da igreja que vão nascendo e que vão se tornando membros daquela igreja, se tornando muitas vezes parecido com aqueles mosteiros da Idade Média, onde os monges e os religiosos se isolavam para viver uma vida de meditação e de separação da cultura do mundo ou da vida do mundo externo. E eu quero que você entenda que quando eu falo mundo, eu não estou falando das árvores, dos animais, da criação de Deus, não é isso. Eu estou falando desse sistema mundial, desse complexo mundial que é as manifestações de cultura, de sociedade, de vivência. E então o extremo que muitas vezes as igrejas vivem é esse extremo de se isolar, e elas não não manifestam a presença de Jesus aonde elas estão, porque elas se isolam da cultura e da sociedade. O outro extremo são as igrejas que acham que nada a ver, está tudo bom, está tudo certo, tudo que acontece lá fora pode acontecer aqui dentro também. Nós precisamos nos inserir na cultura da nossa sociedade, nós precisamos vivenciar essa cultura, nós precisamos ter uma interação com essa cultura, então deixa vir. A gente pode trazer algumas coisas que são feitas lá fora, que não tem nada a ver, que tudo bem. A gente pode fazer um carnaval gospel aqui, a gente pode fazer uma quermesse gospel, a gente pode fazer algumas coisas que se faz não, pode ficar dentro da igreja sem casar mesmo, não tem problema, porque isso é uma cultura já do brasileiro, só se junta, mora junto e está tudo bem. Não, você pode ter relação sexual com o seu namorado antes, porque isso daí já é uma cultura do mundo, é natural. Você pode ter relacionamento sexual antes, jovem, ou adulto, se você quiser. Quer dizer, muitas vezes nas igrejas, essa cultura do mundo, da sociedade, entra dentro da igreja e tudo fica normal, tudo fica igual. Então são os dois extremos que nós corremos risco e que as igrejas vivem. Se você procurar, se você não conhece, me procura depois que eu te apresento algumas possibilidades de igrejas que vivem isoladas e igrejas que vivem nessa cultura do vale tudo, do tudo está certo, do tudo está normal. E Jesus aqui mostra a realidade das igrejas daquele tempo, vivendo essa absorção da cultura daquele tempo, do mundo. Coisas que estavam acontecendo dentro das igrejas, que também estavam acontecendo fora das igrejas. E eu quero que você preste atenção, porque tudo o que acontecia naquelas igrejas e que acontece nas igrejas hoje. Eu disse que a Bíblia é contextualizada, o que Jesus viu acontecendo lá nas 7 igrejas, serve para as igrejas do século 21 e vai servir para as igrejas do século 31, se a gente chegar lá, se Jesus não voltar antes. É para todo o tempo, para todas as eras, porque a realidade continua. Porque o problema das igrejas, o problema do mundanismo na igreja, não é por causa do tempo, da cultura ou da época, mas é por causa do ser humano, é por causa dos homens, é por causa de mim e de você, que temos uma natureza pecaminosa, temos uma natureza decaída, que mesmo restaurada, novamente nascida em Jesus Cristo, ainda luta para se manter ativa. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, que nós lutamos, a nossa carne luta contra o Espírito. Os nossos desejos naturais e carnais do mundo natural lutam contra o nosso Espírito e o Espírito de Deus que habita em nós. A cultura brasileira, então, eu não preciso nem comentar muito, né? Nós conhecemos uma cultura que vive o jeitinho brasileiro, aquela coisa do jeitinho, que tudo se dá um jeito. O jeitinho brasileiro não precisa ser muito honesto. Se precisar, você pode deixar um pouco desonesto. O jeitinho brasileiro é um jeitinho que não precisa ser muito verdadeiro. Se precisar, você pode deixar um pouco de mentira. O jeitinho brasileiro é um jeitinho que dá jeito para tudo. Sempre tem uns 10%, uns 3% para negociar. O jeitinho brasileiro é o vale tudo. Se tiver um fim que me interesse, vale a pena, mesmo que seja contra a lei, contra os princípios de Deus e contra a vontade de Deus. Então esse jeitinho brasileiro que você conhece muito bem, eu não preciso detalhar muito,
todos aqui somos brasileiros. Não, tem os haitianos ali, né? Vou explicar para vocês, o jeitinho brasileiro não é legal, não aprendam, viu? Continue com o jeito haitiano. A lei de Gerson, né? Sempre quer levar vantagem em tudo. É baseado o jeitinho brasileiro nessa lei. Lei de Gerson, aquele jogador da seleção brasileira, deu título a essa lei porque ele disse essa frase: o brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo. Esse é o jeitinho brasileiro. O Brasil também vive o seu misticismo, a sua parcela de misticismo, de religiões místicas, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, trazidas por culturas, por povos que manifestavam. Os haitianos têm a experiência do voodoo, são animistas. A cultura haitiana tem, estou falando dos haitianos porque nós temos 3 irmãos aqui que vieram do Haiti, 3 membros da igreja agora, né? O Arsênio se batizou terça-feira e é membro também. Miloise foi aceita por aclamação e o Francien foi batizado ano passado. E eles vivem então uma cultura de muito misticismo, muita feitiçaria. O voodoo, você sabe que aqueles bonequinhos que eles usam então para aprisionar as pessoas satanicamente e fazê-las sentir dor, sofrer. E esse jeitinho brasileiro, junto com tudo isso que nós estamos falando da mística e da idolatria no Brasil, traz muitas consequências, e nós temos, para coroar tudo isso, na realidade da cultura brasileira, a festa da carne, que lá dia 12 e 13 de fevereiro de 2018 vai voltar com toda a força. E a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, ou seja, a nossa carne ela luta, ela persevera contra as coisas espirituais. Nosso espírito em relacionamento com o Espírito de Deus quer uma coisa, mas a nossa carne quer outra. E para coroar o jeito brasileiro de ser, tem uma festa do pecado, porque se é festa da carne e a carne milita para o espírito pecar, o carnaval é a festa do pecado, é a festa da carne. Então essa cultura brasileira, mestiça com todas essas tradições africanas, europeias e nativas dos nossos índios, que eu sou descendente, de tudo isso que eu falei eu sou descendente de todos. Eu tenho índio, eu tenho europeu, eu tenho africano, e devo ter alguma outra coisa asiática que eu não estou sabendo, porque eu tinha um olho puxadinho quando eu era mais novo, agora já mudou. Mas teve um tempo que me chamavam de China, porque eu tinha bem puxado o olho, então deve ter alguma coisa de oriental aí também. Mas toda essa cultura mestiça do Brasil cria situações que envolvem a igreja dentro da possibilidade de se relacionar com as coisas desse mundo e contra as coisas de Deus, viver o mundanismo, como Jesus fala a essas igrejas. Como a igreja deve se relacionar e se posicionar quanto a isso, quanto a essa cultura do mundo? Até que ponto nós podemos aproveitar as coisas que a cultura nos oferece? E o que é que tem que ser rejeitado da cultura quando comparamos com a Escritura? A nossa base de referência para avaliar se aquela atitude ou aquela prática cultural deve ser prática minha ou não, é a Escritura, é a palavra de Deus. Então primeiro a Escritura, depois a cultura. Muitas pessoas dizem assim, pastor, mas isso é cultural, mas a Escritura fala mais alto. Não adianta você falar para mim que é cultural do alemão tomar chopp, até no café da manhã, porque a Escritura tem que falar mais alto, que se ele tomar chopp no café da manhã, no almoço e no jantar, ele é um alcoólatra e ele vai destruir a vida dele e a família dele. A realidade é essa. E também, eu não vou deixar passar também que os italianos também, não adianta dizer que é cultura tomar vinho dia e noite, porque se ele tomar vinho dia e noite, ele vai ser um alcoólatra, e a Escritura diz que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Então a realidade é essa. Até que ponto essa linha que divide a cultura da Escritura, você tem que estar firme nela? Como manter a santidade de um mundo decaído, sem que a gente se torne um monge, fique isolado, e a igreja se isole do mundo e das pessoas que precisam ser salvas? Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17, versículo 15, eu não peço que os tires do mundo. Jesus está falando com o Pai, com Deus. Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os guardes do maligno.
O que Jesus está dizendo? Nós não vamos ser tirados do mundo para não viver isso, para não passar por essas tentações ou por esses desafios e provações. Mas nós precisamos confiar na proteção e na guarda de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai. Vamos abrir nossas Bíblias? Aleluia! Em Apocalipse, capítulo 2, nas cartas a Pérgamo e a Tiatira. O texto que fala dessas duas igrejas é Apocalipse 2, de 12 a 17, e Apocalipse 2, de 18 a 28. É um texto longo, eu não vou ler todo, eu vou ler só os textos chaves. Você tem a sua Bíblia aí. Se você ainda não leu esse texto, fala misericórdia. Ninguém falou? Então todo mundo leu, glória a Deus, aleluia. Porque se você ainda não leu esse texto na sua Bíblia, é porque você não está lendo a Bíblia, porque já devia ter lido, né? Então, em um ano você pode ler a sua Bíblia toda, então você já deveria ter lido, a não ser os irmãos que foram batizados aí na terça-feira, que estão liberados dessa palavra. Então, Apocalipse 2, eu vou ler o versículo 14 e 15, falando sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma igreja que Jesus Cristo diz que ela é fiel, porque ela não negou o nome dele, o nome de Jesus. Ele está dizendo ali no início da sua palavra. Mas no versículo 14 e 15 ele diz assim: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas, a igreja de Pérgamo. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Você falou assim, o que o pastor está falando aí, é grego? Né? Os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas. E no versículo 12 e 13, ele fala sobre o templo de Satanás que estava nessa igreja, que estava na cidade dessa igreja. Você vai falar, meu Deus, será que lá já tinha culto a Satanás? Meus irmãos, o culto a Satanás ele existe desde que o homem pecou. Porque todos que não cultuam a Deus, que não servem a Deus, servem a Satanás. Mas esse templo de Satanás que Jesus se refere na cidade de Pérgamo, é um templo que tinha sido construído pelo imperador romano, que, se não me falha a memória, naquele tempo era Domiciano. E aquele imperador construiu o templo, os imperadores romanos construíram os templos nas cidades. Pérgamo tinha um, e eles colocavam lá uma estátua deles, dos imperadores, e os cidadãos da cidade tinham que cultuar naquele templo, se ajoelhar diante daquela imagem no templo do imperador e declarar: o imperador é Kyrios, ou seja, o imperador é Senhor. O imperador é Senhor. E os cristãos se negavam aí a cultuar o imperador, e por causa disso eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram aprisionados, perdiam seus bens, suas casas, suas propriedades e morriam. Então, quando Jesus se refere nessa carta a Pérgamo ao templo de Satanás, ele está falando sobre aquele templo de peregrinação, que o povo ia até o centro da cidade, até o templo, para idolatrar o imperador. Qualquer semelhança com a realidade que nós vivemos no nosso Brasil, de cidades que são cidades de peregrinação, onde tem templos com imagens que são adoradas e que são igualadas a Deus, porque toda imagem que é adorada, ela é no coração do adorador igualada a Jesus Cristo e a Deus. Então, na descrição de Jesus aqui em Apocalipse 2, você está com a sua Bíblia aí, na descrição de Jesus, todo lugar que tem um templo que não adora a Deus, que não adora ao Espírito Santo e a Jesus, é um templo de Satanás. Isso aqui está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Se você tiver dúvida, eu posso te passar alguns comentários bíblicos, alguns dicionários bíblicos, para você analisar esse texto teologicamente e historicamente, para confirmar isso que eu estou te dizendo. Mas é isso que Jesus quis dizer quando ele chama o templo de Satanás em Pérgamo. Mas eu quero falar também sobre essas duas descrições que Jesus faz e contextualizar essas descrições com a nossa realidade, com o que está acontecendo hoje aqui em São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. O que acontecia lá em Pérgamo e em Tiatira acontece aqui também. O que Jesus está querendo dizer? Que aquelas pessoas estavam seguindo o conselho de Balaão.
Essa história, Jesus estava se referindo a o que está escrito lá em Números, capítulo 22 a 25. Não abra agora, eu não quero que você tire a sua atenção daqui, eu vou explicar detalhadamente. Depois você pode ler essa história como está na Bíblia. Mas lá em Números de 22 a 25, depois tem algumas citações, até porque houveram consequências, até Números 31, mas Balaque era o rei dos Moabitas. Naquele tempo, as cidades eram cidades-estado, então a cidade era fortificada, tinha um rei, um governador, um prefeito, tinha a administração toda, e tudo acontecia dentro daquela cidade. E a cidade de Moabe tinha um rei chamado Balaque, e eles ficaram sabendo, o rei ficou sabendo que o povo de Israel vinha entrando na terra de Canaã e lutando e vencendo a todas as cidades-estado e tomando posse e governando, então destituindo os reis e governando aquelas cidades. E o rei Balaque ficou muito preocupado, falou: esse povo vai vir e vai me matar e vai tomar a minha cidade. Então ele contratou um profeta chamado Balaão, que era um profeta de aluguel, era um mercenário, né? Um adivinho. O termo profeta lá para Balaão é adivinho, não é o profeta que fala da mensagem de Deus, mas o adivinho. E ele contrata Balaão para Balaão amaldiçoar Israel, e Israel não vir lutar contra Moabe, contra o rei Balaque. Balaão vai e tenta fazer o que ele combinou e o que ele recebeu para fazer. Mas ele chega na montanha e vê o povo de Israel acampado lá no deserto, e ele então levanta sua mão e vai amaldiçoar Israel. E ele diz: então eu... E ele não consegue falar, e ele diz assim: abençoa o povo de Jacó, porque é um povo poderoso, vai encher a terra. E ele abençoa o povo ao invés de amaldiçoar. É isso que acontece, Deus não deixa ele amaldiçoar. E ele tenta fazer isso 3 vezes, ele vai para o rei dá um esparro nele, ele volta, vai tentar amaldiçoar, não consegue, e ele abençoa Israel. Quando ele fez isso pela 3ª vez, o rei falou: para, não vai fazer mais, você não consegue amaldiçoar. E lá no capítulo 23, verso 23, a parte A, Balaão diz o motivo. Ele diz: contra Israel, contra o povo de Jacó, não vale encantamento, não vale maldição, e você faz parte, através de Jesus Cristo, da herança desse povo. A igreja de Jesus é na nova aliança, a representação desse povo, e contra os filhos de Deus, contra os servos de Jesus, não vale encantamento, não vale maldição. Então, se você está vivendo alguma maldição na sua vida, é porque você precisa se consertar com Deus, porque para quem está com Deus, não vale encantamento. Mas Balaque e Balaão, sendo pessoas inteligentes, Balaque não era rei à toa e Balaão não era profeta à toa, eles tiveram uma ótima ideia. Balaão deu um conselho, e é isso que Jesus está falando. Olha o conselho que Balaão dá, está lá no capítulo 31, verso 16, diz assim: lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Olha o conselho de Balaão para Balaque: vocês têm lindas mulheres aí, né, rei? O rei falou: tem, as mulheres de Moabe são as mais bonitas da região. Balaão falou assim: então você pega essas mulheres, escolhe as mais bonitas, manda lá para o povo de Israel, lá para o acampamento deles, elas vão se misturar com os homens de Israel, e vão se casar com eles, e elas vão começar a levar esses homens para adorar Baal, o Deus delas, e os outros deuses pagãos que tem lá naquele povo, e assim o próprio Deus de Israel vai castigá-los. Olha o conselho que Balaão deu. E Jesus está falando que tem contra a igreja de Pérgamo, porque ela seguiu, muitos dentro da igreja estavam seguindo o conselho, o ensino de Balaão. Meus irmãos, e assim como em Pérgamo, a igreja de Jesus Cristo hoje também tem tantos membros e tantos servos de Jesus seguindo o conselho de Balaão, porque Balaão não dá um conselho para Balaque para fazer guerra, para ir lá e lutar na espada. Balaão dá um conselho para minar a resistência de Israel, porque onde que estava o poder de Israel? O exército de Israel era pequeno comparado com aqueles povos. O exército de Israel não era treinado comparado com aqueles povos. O povo de Israel era um povo trabalhador, mas não era guerreiro. Tinha uma tribo de Manassés que era considerada a tribo guerreira de Israel, mas uma tribo apenas. O exército de Israel vencia porque tinha Deus com ele. O exército de Israel vencia porque tinha Deus Todo-Poderoso ao lado dele. Mas Balaque entende então como minar, porque através do pecado, através da idolatria, através da adoração
a outros deuses. Aquele povo gerou a ira de Deus contra ele mesmo. O povo de Deus desobedeceu a Deus, ofendeu a Deus, e gerou, diz o texto ali, uma epidemia. Muitos morreram por causa daquilo. E você depois pode ler em casa o texto e você vai entender o que aconteceu. Mas por que eu digo que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus nesse tempo? Quantas pessoas estão muitas vezes dizendo: eu não consigo achar uma pessoa para me casar na igreja, um servo de Deus, e eu estou precisando me casar, eu quero ter um relacionamento. E aí muitas vezes aparece um príncipe encantado, mas que na verdade depois descobre ou é o cavalo ou é o sapo, que não era um príncipe encantado. Porque depois que passa o tempo do namoro, passa o casamento, se for a moça, se for o rapaz, se for a moça, a esposa, o marido diz assim: você não vai mais para a igreja. Não, mas quando a gente namorava a gente ia: não, mas agora você não vai mais, você é minha mulher e eu quero ir jogar futebol no horário que você tem culto, você não vai mais na igreja. Aí a mulher não consegue mais vir na igreja, ela não consegue mais adorar a Deus. Ó, para de ler essa Bíblia aí, que esse negócio aí está te mudando a sua cabeça. Nós estamos brigando porque você lê esse negócio na Bíblia e quer que eu seja igual está aí, eu não vou ser. Então as coisas começam a acontecer. Quando os jovens conhecem as mulheres, ou as meninas conhecem os homens de Moabe, o namorado diz assim: não, você tem que provar o seu amor por mim transando comigo, antes da gente casar. E a filha de Jesus, a filha de Deus, a princesa de Deus, princesa dos olhos do Pai, se entrega para o filho de Moabe. Então as coisas estão acontecendo hoje. Os ensinos de Balaão estão dentro da igreja hoje. É isso que Jesus está dizendo ali. Aquela igreja de Pérgamo vivia o que nós vivemos nas igrejas hoje. Infelizmente, o mundanismo, as atitudes do mundo. Ah, pastor, nada a ver, esse negócio de virgindade é do passado, a cultura hoje mudou. E mais uma vez eu repito: antes a escritura, depois a cultura. Outro conselho que o texto fala, que Jesus fala à igreja de Pérgamo, sobre o mundanismo que estava entrando nela: seguindo as doutrinas dos nicolaítas. Está lá no versículo 15. Naquele tempo surgiu essa doutrina. Nicolau, alguns estudiosos dizem que foi aquele Nicolau que foi eleito diácono lá em Atos 6. Se você ler Atos 6, você vai ver, os discípulos escolhem 7 diáconos para cuidar dos órfãos e das viúvas, e lá na lista tem um homem Nicolau. A escolha daqueles homens foi feita: homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que viviam na presença do Senhor. O que isso nos mostra? Muitos homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, podem por alguma situação se tornar hereges. Nicolaítas são seguidores do Nicolau, um membro da igreja que começou a dizer o seguinte: não, nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus, a salvação é pela graça, então o meu comportamento não influencia na minha salvação. Eu posso aprontar de tudo nesse mundão, porque a graça de Deus em Jesus Cristo me salva. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu posso comer, beber e farrear de tudo que me oferecerem. Eu posso mentir, eu posso enganar meu patrão, ou enganar meus empregados. Eu posso viver na prostituição e na imoralidade sexual. Eu posso participar de festa em qualquer lugar. O que acontecia naquele tempo, meus irmãos? As pessoas tinham se convertido e tinha festa lá no templo de Baal. E eles matavam. Os maiores fornecedores de carne para os açougues daquele tempo eram os templos de adoração. Porque assim como acontecia em Israel, em que havia sacrifício de animais para adoração a Deus, os templos pagãos também faziam. E aqueles animais eram dedicados a Mamon, eram dedicados a Baal, eram dedicados a Astarote, que era a esposa de Baal, a deusa da fertilidade. E
esses animais, depois de carneados, as carnes eram levadas para os açougues. Depois de adorar ao Deus pagão, depois de cultuar ao Deus pagão, depois de fazerem práticas de sexo diante do Deus pagão, porque era um culto à fertilidade, era um culto para que as lavouras produzissem mais, para que os animais produzissem mais. Então havia sacerdotisas prostitutas que faziam atividades sexuais dentro do templo para cultuar aos deuses pagãos. Depois que eles carneavam aqueles animais e celebravam aquele Deus, eles vendiam, entregavam a açougues e as pessoas compravam aquelas carnes. E muitos crentes estavam indo para as festas pagãs nesses templos, comer e beber junto com os adoradores de outros deuses, porque eles diziam isso aqui: eu posso fazer isso porque a graça de Deus me basta. Isso não vai afetar minha salvação e o meu relacionamento com Deus. A salvação é pela fé e pela graça e não por obras. Quero dizer para você que hoje já essa doutrina ela continua existente. Tem igrejas batistas no Brasil, se você é batista, tem presbiteriano aqui, tem igrejas presbiterianas nos Estados Unidos que estão casando homossexuais, pastores são homossexuais, presbiterianos. Batistas que dizem que uma doutrina chamada universalismo, que é igualzinha essa do Nicolaíta, que diz que você pode fazer o que você quiser, porque a graça de Cristo nos basta. Um pastor batista chega a dizer que nós vamos chegar no céu e vamos nos assustar, que nós vamos encontrar Hitler lá no céu, salvo por Jesus, porque a graça de Jesus alcança qualquer um, e a graça de Jesus pode ter salvo Hitler também. Se ele se arrependeu, né, antes da morte, dizem até que ele não morreu no fim da guerra, que ele continuou vivo, mas se ele se arrependeu, é possível. Mas não é dessa forma, nós não estamos liberados. O apóstolo Paulo diz em suas cartas, e principalmente em Romanos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, ele principalmente no 6, ele diz que quem morreu com Cristo, morreu para o pecado. Quem morreu com Jesus, morreu para o pecado, não pode praticar mais as coisas do pecado. E Jesus faz referência em Pérgamo e em Tiatira, lá no versículo 20 do capítulo 2, Jesus fala sobre uma profetisa chamada Jezabel. Essa profetisa estava lá em Pérgamo e ela estava pregando coisas semelhantes aos nicolaítas, mas ela era pior um pouco. E olha só o que Jesus fala: eu tenho contra ti. Jesus questionou a igreja de Tiatira por ter tolerado a doutrina de Jezabel. Olha, deixa eu ler o texto completo aqui para você ver o que Jesus fala para a igreja, lá no verso 20. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados dos ídolos. Mas Jesus fala da Jezabel, sabe por quê? E fala que a igreja de Tiatira tolerou a Jezabel, porque a Jezabel era pior. Ela pegava essa doutrina do Nicolaíta, que você pode fazer tudo, que a graça de Deus te cobre, e ela dizia assim: mas além disso, a gente precisa praticar muito essas coisas erradas, porque a gente precisa conhecer o pecado. A gente não consegue vencer se a gente não conhecer bem o pecado. Lá no versículo 24 ela diz assim: como eles dizem, Jesus está dizendo que a profetisa e os seguidores dela dizem, os profundos segredos de Satanás. Essa profetisa dizia assim: Deus me revelou, ela dizia que é profetisa, Deus me revelou que nós, além de podermos ter essas experiências, de fazermos adoração e comermos carne dedicada a ídolos, e de termos rituais sexuais nos templos, nós precisamos ter muita prática disso, porque a gente precisa conhecer o pecado, para a gente poder vencer o pecado. Meus irmãos, teve muitos heréticos, muitas pessoas na história da igreja que pregavam isso. Quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Paulo estava querendo dizer exatamente isso, porque tinha pregadores dizendo que você podia pecar à vontade, que quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus estaria te trazendo perdão. Um desvirtuamento, uma confusão da palavra de Deus. Teve um monge da igreja ortodoxa russa, Rasputin, diz que ele fazia essa pregação, era a base da pregação dele, isso no século XIV, século XIII, XIV. Então, e hoje tem igrejas que vivem essa prática, vivem essa realidade. Não, nós
nós precisamos ser uma igreja inclusiva. Então nós vamos trazer os homossexuais, nós vamos aceitar o homossexualismo, nós vamos aceitar a prática homossexual, e nós vamos casar casais homossexuais, porque nós precisamos incluí-los e nós precisamos alcançá-los. Nós estamos abertos para receber e para abençoar a vida de qualquer pessoa que estiver aqui nessa igreja. Mas a prática que é contrária à palavra de Deus, que é contrária aos ensinos de Jesus, nós vamos estar ensinando que é errado, que é uma prática contrária à vontade de Deus, que não é cultural, que é uma decisão pessoal contrária à vontade de Deus. E nós temos realizado e interagido com pessoas que têm dificuldade com drogas, que têm dificuldade com prostituição, têm dificuldades com a questão do gênero. Nós temos acompanhado e aconselhado pessoas que têm dificuldades em várias áreas, mas em nenhum momento a inclusão significa de nós trazermos as pessoas e deixarmos as pessoas viverem no seu erro. Nós precisamos, como servos do Senhor Jesus, que entendemos a palavra de Deus, que entendemos que a cultura do mundo não é mais forte do que a Escritura, que a cultura do mundo, as mudanças culturais, as mudanças sociais, não podem suplantar ou apagar a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar isso com muita consciência e com muito cuidado. Nós não rejeitamos a ninguém, nós não estamos impedindo a entrada de ninguém nesta igreja, no corpo de Cristo aqui, mas o que nós pregamos é que o Senhor Jesus quer transformar vidas, que o Senhor Jesus quer mudar histórias, que o Senhor Jesus quer trazer o homem para o centro da vontade dEle, o homem e a mulher para o centro da vontade dEle, e a vontade dEle, desde o início da fundação do mundo, Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. É isso que nós cremos, é isso que a palavra de Deus nos diz, nesse aspecto. Tudo isso que as igrejas viviam lá no primeiro século, esse livro foi escrito no ano 93, de 93 a 95 da era cristã. Tudo isso que aconteceu lá e que veio acontecendo nas igrejas cristãs, no cristianismo até hoje, essas coisas estão refletindo a realidade das igrejas. Jesus é atemporal, a mensagem de Jesus é para todo tempo, a palavra de Deus é tão atual quanto um jornal do dia. São Gabriel não tem jornal diário, né? Mas algumas cidades têm, Campo Grande tem, Correio do Estado. A palavra de Deus é atual, é para esse momento, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, como se apresenta na atualidade, no pós-modernismo, na nossa realidade, ano 2017, quase 2018, século 21, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua vivendo práticas mundanistas, práticas mundanas. A igreja do Senhor Jesus traz uma dificuldade muito grande para os líderes, para os pastores e para os líderes, supervisores de célula, líderes de célula, porque muitas vezes pessoas vêm com essas práticas culturais e dizem assim: mas qual o problema de eu não ser casado, de eu estar morando junto? Diante da lei, a lei do concubinato já diz que eu já sou unido oficialmente, por que eu tenho que me casar? Muitas vezes os jovens dizem: mas pastor, qual o problema de eu fazer sexo com a minha namorada? Essa igreja é muito fundamentalista, é muito quadrada. Se seguir a palavra de Deus é ser fundamentalista e quadrado, nós somos quadrados e fundamentalistas. Mas a cultura não pode suplantar a Escritura. Não é normal, não é a vontade de Deus. Pastor, qual o problema de eu me divorciar, me casar de novo, me divorciar, me casar de novo, me divorciar e me casar de novo? Qual o problema? É que virou cultura. Não deu certo, separa. Não teve compatibilidade de gênios, separa. Aperta a pasta de dente de um jeito diferente do meu, separa. E a palavra de Deus diz que não, que o casamento foi feito, que a união de homem e mulher foi feita até que a morte os separe. Esse é o sonho de Deus. E Jesus Cristo diz: por causa da dureza dos vossos corações, é que houve uma permissão na lei de que houvesse o divórcio. Não foi vontade de Deus, foi uma vírgula na vontade de Deus, criada por amor a nós. E Jesus Cristo então traz a solução para
os erros das igrejas de Pérgamo e Tiatira. E Jesus Cristo traz a solução para nós hoje. Arrependam-se. Jesus diz novamente, Ele disse para as 3 igrejas que tiveram esfriamento espiritual, e Ele está dizendo para essas 2 igrejas que estavam vivendo a cultura do mundo dentro delas: arrependa-se. Arrependimento inclui reconhecimento sincero de pecados, dos seus erros, uma tristeza muito profunda pela prática dos erros e do pecado na sua vida, uma confissão a Deus e a disposição de nunca mais fazer de novo essa prática. Eu não gostaria que dessa noite você saísse daqui com um sentimento de culpa, dizendo: nossa, o pastor me falou tantas coisas que eu pratico, o que eu penso, o que eu queria fazer, o que eu queria viver. Eu não quero que você saia com esse sentimento daqui, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra de condenação. Ela é palavra de condenação para quem não quer se arrepender, não quer mudar de atitude. Mas para quem reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua condição de necessitado da graça e da misericórdia de Deus, a palavra de Deus traz salvação para você. Ela traz libertação desse cativeiro. Muitas pessoas dizem assim: eu sou livre. Aí você fala: você é livre? Mas por que você é livre? Eu posso fazer o que eu quero. Mas você não consegue parar de fumar. Você está preso por um cigarro. Você é livre? Mas você não consegue parar de ficar depressivo. Você é preso por causa de um sentimento de vazio interior que só Jesus pode preencher, só Deus pode preencher. Você diz: eu sou livre. É livre. Mas por que você é livre? Eu posso beber o quanto eu quiser. Mas você não consegue ficar sem beber todos os dias? Eu sou livre. É livre? Mas por que você é livre? Porque eu faço o que eu quero. Mas sabe que você só faz o que você quer? Sabe que você queria viver a vida que você está vivendo? Será que é essa vida mesmo que você sonhou? Com Jesus nós podemos sonhar. Com arrependimento, com fé em Jesus, nós podemos sonhar e viver uma vida verdadeira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz: arrependa-se. Essa é a atitude que precisa ter. As igrejas daquele tempo e as igrejas do nosso tempo precisam ter essa atitude. O texto encerra falando ali para Tiatira, Jesus encerra dizendo assim: se você não se arrepender, eu venho contra você. A palavra de Jesus aqui é dura, é pesada. E talvez você diga: pastor, essa tua palavra também está sendo pesada. E eu vou dizer para você: eu estou fazendo isso por amor à sua vida, por amor à sua alma. Porque se eu não falar, eu vou ser cobrado diante de Deus, por não ter falado as verdades da palavra de Deus. Quando eu venho aqui nesse púlpito, a responsabilidade minha é falar a verdade para você. Porque se eu ficar te enrolando aqui, só falando do amor de Deus, da graça de Deus, e não te alertar dos caminhos e dos desafios que você está enfrentando, que você vai enfrentar na sua vida, e o que a palavra de Deus te dá como solução para vencer esses desafios, a palavra de Deus está te dizendo isso agora. Jesus diz: eu te darei uma pedra branca com um nome escrito nela. Sabe o que significa essa pedra branca? A identidade de vencedor. A identidade de vencedor é uma identidade. Qual é a sua identidade? Como você é conhecido? Você é conhecido como filho de Deus, como um príncipe aos olhos do Pai, ou você é conhecido como alguém que pratica algumas coisas que a sociedade acha até normal, mas que critica, ou que você se sente errado, você se sente fora, conflito de identidade. Jesus está falando de uma pedra branca que tem um nome escrito nela, é o novo nome que você vai receber no céu, é o nome de glória. Jesus diz no texto: e você reinará comigo em autoridade para todo sempre. Aleluia. Olha a palavra que Jesus deixa para você, igreja, de Jesus Cristo, uma palavra de vitória. Não aceite a ideia de que você pode ser cristão e mundano ao mesmo tempo, que você pode viver aqui na igreja, que você pode vir aqui tocar, cantar, ou que você pode vir aqui celebrar, levantar as mãos, glória a Deus, aleluia, e viver no mundo, praticando coisas que, lá é normal, pastor, lá é natural, mas a Bíblia está dizendo
que é pecado, que isso é coisa do mundo, que isso é coisa da carne, que isso não vai trazer nada para você, só vai trazer destruição. E eu quero que você preste atenção, que Jesus não está dizendo assim, eu mando Satanás te atacar, não, Jesus está dizendo, eu venho contra você. Igreja, se você não se arrepender, eu venho contra você. Leia aí, capítulo 2, 18 a 28, está escrito esse texto. Jesus, Ele corrige aos filhos que ama, diz no capítulo 2, verso 20. Jesus está dizendo para você, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, confesse agora. A palavra de Deus diz, o apóstolo João fala em 1 João 2,9, se confessares os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda maldade e de toda injustiça. Eu quero concluir falando rapidamente sobre perseguição. Jesus fala à igreja de Esmirna, está lá no capítulo 2 ainda. Jesus está falando, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Essa perseguição durante 10 dias, meus irmãos, no Apocalipse não dá para levar número literalmente. Apocalipse você tem que interpretar. O número tem vários significados. 10 dias aqui, Jesus está querendo dizer que é um tempo curto. Diante dos números do Apocalipse, de 49 semanas, 7 semanas de 7 dias, Apocalipse, Daniel, tem toda essa numerologia, que não tem nada a ver com a ciência de numerologia. Mas 10 dias, Jesus está dizendo que é pouco tempo. E Jesus diz assim, fique firme, não se desanime. A igreja estava sofrendo muito naquele tempo. E nós ainda não temos uma perseguição governamental instituída, mas você já sofre perseguição. Você, como igreja de Jesus, se você é igreja de Jesus mesmo, se você mostra Jesus aonde você está, você já está sendo perseguido. Jesus diz assim, você só vai passar o sofrimento que você pode suportar. Jesus diz isso. Lá o apóstolo Paulo fala aos Coríntios também, o Senhor Deus não permite que passemos maiores tribulações do que podemos suportar. Jesus está falando isso. Ser fiel até a morte e você será coroado com Jesus Cristo. Você vai estar junto com Jesus. Jesus estava falando isso para aquela igreja porque ela estava sendo perseguida e morrendo. E eu quero dizer para você, talvez você nem saiba, assim como eu, durante muitos anos eu não sabia, depois fiquei sabendo, uma pessoa me contou. Numa certa reunião de diretoria, numa empresa que eu trabalhei, foi lançado o meu nome para uma promoção, um cargo melhor, um salário melhor, e a discussão foi a seguinte, não, o Wesley não é muito entrosado, ele não participa com a gente das festas, dos churrascos que a gente tem, ele não bebe, domingo quando a gente tem reunião, tem futebol, tem churrasco, ele vai para a igreja, ele não é do nosso time, ele não é da nossa equipe. Então, deixa ele. Então, talvez você sofra desse tipo de perseguição. Eu não sabia, eu fiquei sabendo muitos anos depois disso. Eu recebi uma promoção depois, né? Mas não essa, porque eu era diferente. E você também. Talvez na escola do seu filho você é tido como fundamentalista. Não. Porque não tem mais dia dos pais na escola, dia das mães, porque agora é dia do cuidador, né? Porque tem crianças que não têm pais, ou tem crianças que têm 2 pais e têm 2 mães, ou tem crianças que são criadas pelos avós, mas eu sou pai, eu quero o meu dia. E as mães também têm certeza que querem o dia delas. Então, nós somos perseguidos, é sorrateiro, é sutil, e pode se tornar muito mais poderoso isso, se a gente não estiver alerta, e se a gente não estiver orando, e se a gente não estiver agindo, pode se tornar pior isso. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Leis que estão sendo discutidas, que podem ser aprovadas, que podem tornar a nossa fé politicamente incorreta, e nós podemos ser processados por palavras, como eu disse aqui agora há pouco, eu poderei ser condenado. E me preocupou que a Thaís postou uma frase de um pregador lá na casa de Zadok, né? Prenda os pastores que a igreja cresce. Eu falei, ué. A perseguição é muito terrível, irmãos. Tem 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. Cristãos nominais, né? A gente não sabe
de todas as religiões chamadas cristãs. Neste momento, 200 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, mortos, estão sendo maltratados. Na Índia, os hindus entram nas igrejas, matam os cristãos e queimam as igrejas. Na Coreia do Norte, não existe igreja pública, todas as igrejas cristãs que tem lá são subterrâneas. Na China, a igreja também é subterrânea. É uma das igrejas que mais cresce no mundo, mas é subterrânea, não existe templo. Tudo acontece escondido, tudo acontece porque o governo persegue. Então, a igreja, a perseguição é muito terrível. Muitos cristãos sinceros, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos verdadeiros, não aguentam ver a ameaça de um soldado matar a esposa e os filhos, se não negar Jesus. E muitos cristãos negam a Jesus para não deixar a esposa e os filhos morrerem. A perseguição é difícil, é terrível. Eu oro para que nós não passemos isso, mas a palavra de Deus diz para você e diz para mim, como igreja do Senhor Jesus: permaneça firme, não se desanime. O sofrimento que você pode passar e o que você pode suportar, ser fiel até a morte, e você terá uma vida coroada com Jesus. Não se amolde à cultura deste mundo ou deste século. O tempo passa, os nomes mudam, mas os erros e pecados são os mesmos. Vamos rejeitar e negar as doutrinas erradas e ofertas mentirosas e falsas de satisfação e alegria oferecidas por Satanás através da cultura deste mundo. Abandone o mundanismo e resista à perseguição. Jesus nos adverte para ouvir, se arrepender e obedecer. Ele encerra todas as cartas às igrejas dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Finalzinho de 2017, mais 3 semanas nós estaremos em 2018. Que essa reflexão